Oi, galera! E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente também está iniciando o nosso segundo livro de geografia. E na aula de hoje, a gente vai recapitular alguns pontos importantes, como, por exemplo, a vida no campo, que a gente já está falando também num pouquinho de história sobre essa vida rural, a vida no campo, quando começou. E aí, aqui na parte de geografia, a gente vai ampliar um pouquinho esse conhecimento para outras áreas na parte econômica, na parte que gera dinheiro, na movimentação. Então, dois elementos que a gente tem que identificar novamente: elemento natural e elemento cultural. Elemento natural, aquilo que vem da natureza, que é dela e já estava ali, que não foi colocado pelo homem, como por exemplo as florestas, o mar, a vegetação nativa. Elementos culturais, foi tudo aquilo que foi colocado pelo homem, construído pelo homem. Então, as casas, os prédios, as máquinas, os carros, praças, as árvores que foram colocadas na praças para decoração ou para enfeitar. Então, isso são elementos culturais, é aquilo que parte do homem. Elementos naturais, parte da natureza, certo? E agora no livro de geografia a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Então a gente vai trabalhar esses três temas que a prof vai passar um vídeo. Por que a prof gosta de passar o vídeo também? Porque os recursos que a prof tem de elaborar um vídeo com imagem, som, são muito limitados. Então, às vezes, tem vídeos que a gente consegue encontrar no YouTube e são bem explicativos, tem imagens junto que ajudam auxiliam vocês nessa compreensão, em estar olhando tudo aquilo, conseguindo visualizar o conteúdo. Então a prof gosta de estar trabalhando assim, um pouco a prof explica, um pouco a prof tenta trabalhar através dos vídeos. Na vida no campo, a gente já tinha visto isso antes, que a gente vai encontrar menos elementos culturais e mais elementos naturais. E a gente vai precisar de um grande espaço para as plantações, para os cultivos, para as árvores, para o que eles necessitarem, né? Então, eles precisam de grande espaço. Então, por isso que a gente vai encontrar, por exemplo, os cultivos, as plantações, a agricultura em espaços mais afastados. Porque vocês imaginam, por exemplo, uma plantação de café no centro da cidade, que ele precisa de um grande espaço para essa plantação para poder cultivar? Então a gente não consegue, por isso que eles vão para a zona rural, por isso que sempre se desenvolveu as plantações dentro da zona rural, certo? Então agora a gente vai ver um pouquinho da diferença entre agricultura, pecuária e o extrativismo, tá bom? Boa tarde, alunos do terceiro ano. Na nossa aula de geografia de hoje, falaremos um pouquinho sobre os tipos de trabalho no campo. Já percebemos que o trabalho no campo é muito diferente dos trabalhos realizados aqui na cidade, não é mesmo? Um tipo de trabalho realizado no campo é a agricultura. A agricultura é uma atividade econômica, ou seja, que gera dinheiro responsável pelo cultivo da terra. Através dela, se prepara o solo, semeia e, no tempo certo, colhem o que foi produzido. A agricultura é uma das atividades que mais dependem da natureza. Longos períodos de chuva ou de seca, por exemplo, interferem na produção agrícola. Muitos produtos agrícolas podem ser consumidos in natura. Mas você sabe o que isso significa? Você, por exemplo, já deve ter comido uma maçã na hora do lanche. A maçã é um alimento produzido pela agricultura, que pode ser consumido in natura, isto é, sem passar por transformação na indústria. Há muitos produtos agrícolas consumidos in natura. Por exemplo, hortaliças, legumes, frutas e etc. Os produtos agrícolas podem ser transformados em alimentos industrializados. Muitos produtos da agricultura podem ser consumidos como alimentos industrializados, diferente do alimento in natura. A maçã, por exemplo, pode ser consumida na forma de suco,
fabricado pela indústria. Vamos ver como isso funciona? A maçã é plantada e colhida no campo. Depois, ela é levada até a indústria de sucos de maçã. Na indústria, ela vai passar pelo processo de se transformar em suco e ser embalada em caixinhas ou em latinhas. Após pronto, o suco ele é transportado para as lojas, supermercados ou padarias, que é onde nós vamos comprar. Esse é um tipo de alimento industrializado. Outro tipo de trabalho feito no campo é o trabalho da pecuária. A pecuária é a atividade econômica, ou seja, a atividade que gera dinheiro responsável pela criação e pela reprodução de animais. Alimentos como a carne, o leite e os ovos são fornecidos pela pecuária. Além de alimentos, a pecuária também fornece matérias-primas para a fabricação de produtos industrializados, ou seja, aqueles produtos feitos pela indústria. Com o leite, por exemplo, a indústria fabrica queijos e iogurtes. Bolsas e calçados são fabricados pela indústria com couro dos animais. Outro tipo de trabalho do campo é o extrativismo. O extrativismo é a atividade econômica, ou seja, a atividade que gera dinheiro responsável pela extração ou coleta de recursos naturais para fins comerciais ou industriais. Existem 3 tipos de extrativismo. O primeiro que nós veremos é o extrativismo mineral. Para fabricar panelas, fogões, geladeiras, automóveis, computadores, aviões, máquinas e equipamentos diversos, entre muitos outros produtos, a indústria utiliza recursos minerais extraídos, ou seja, retirados da natureza. Por exemplo, minério de ferro, alumínio, cobre, estanho, ouro, entre outros. A extração desses recursos é uma atividade extrativa mineral. Outro tipo de extrativismo é o extrativismo vegetal. Móveis, papel e papelão, por exemplo, são produzidos com a madeira de árvores. A extração da madeira é uma atividade extrativa vegetal. O terceiro e último extrativismo é o extrativismo animal. A pesca e a caça de animais constituem uma atividade extrativa animal. Então, aqui a gente tem uma foto da plantação de girassol em Sumaré, no estado de São Paulo, de 2019. Girassol, o nome foi dado a ele, essa flor, exatamente porque ele acompanha o movimento do Sol durante o dia, né? Então, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, ele faz esse acompanhamento do Sol e vai se girando. Então, Vicente Van Gogh, que foi um grande pintor, ele se inspirou nas plantações de girassóis para fazer a sua arte, o seu quadro. Então, nessa atividade ali, vocês vão realizarem a pintura do girassol como vocês querem e se inspiram na foto acima.
Então, agora na página 101, a gente tem o mapa do Brasil dividido pelas regiões. Então, a gente tem 5 regiões. A região norte, que está em verde, a região nordeste está em amarelo, a região centro-oeste está em laranja, a região sudeste, que está em azul escuro, e a região sul, que está num azul mais claro. Essas 5 regiões, elas estão com um gráfico do lado. E esse gráfico, que é o gráfico pizza, que a gente chama, né, até pelo formato dele, ele mostra a divisão da porcentagem de pessoas que moram na zona rural e das pessoas que vivem no meio urbano, no espaço urbano. Então, a gente pode ver que todas as 5 regiões, a maior predominância das pessoas morarem é ainda na região urbana, né, no espaço urbano. Por que as pessoas estão morando, a maior parte delas, na zona urbana? Pelo desenvolvimento que a gente teve ao longo da nossa história. Então, hoje as pessoas conseguem ou necessitam viver muito mais no centro urbano do que na zona rural. A zona rural, a maior parte dela, ela é formada pelos agricultores, né? Então, pessoas que moram na zona rural, a grande parte é pelos agricultores ou pessoas que trabalham dentro da agricultura de alguma forma, certo? Pelo mapa, a gente conseguiu identificar que em todas as 5 regiões a predominância é na zona urbana e a grande minoria é na zona rural. Então, baseado no que a gente viu da informação desse mapa, dividido pelas regiões, a gente vai responder: em qual região do Brasil você mora? Então, quem sabe responder? A gente viu isso numa aula que a gente foi lá no espaço multimídia da escola e a gente abriu vários mapas, desde o mapa Mundi ao mapa da América do Sul, que a gente foi trabalhando, lembra? A gente falou sobre isso. 2. De acordo com os gráficos, quais são as 2 regiões com as maiores quantidades de pessoas que moram no espaço rural? Então, tem duas regiões que tem mais gente, né, em questão de porcentagem, que moram na zona rural. Então, qual que é que essa porcentagem é maior? 3. Qual a região em que mais pessoas habitam o espaço urbano? Então, a prof acabou de falar também na explicação que tem uma região que a porcentagem de pessoas que moram na zona rural é pouquíssima, é baixíssima, certo? Então, agora na página 106, vocês vão relacionar o tipo de atividade com um produto e vocês vão escrever. Então, ali a gente tem o milho, o leite e, por último, na primeira coluna, a gente tem a pescaria de peixes e camarões. Então, ali na segunda coluna, vocês vão preencher, por exemplo, qual é o tipo de atividade e o produto. Então, vocês vão relacionar a primeira coluna com a segunda de acordo com as suas atividades, certo? E aí vocês têm que preencher o tipo de atividade, se ela é pecuária, se ela é da agricultura ou do extrativismo. E qual for do extrativismo, relacionar exatamente o específico do seu extrativismo. Lembra que ele tem outros tipos, né?